Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Sim. Vamos ver. Agora vira a câmera aí, meu. Agora eu vi uma. E Aê! aí, Finalmente! conseguimos! E haja luz aqui, ó. Houve uma luz aqui. Aí, houve luz! E houve luz. Muito bem. Isso. Então, eu estava falando aqui, o reverendo, não sei se você ouviu, né? Falando, eu fiz uma pequena abordagem sobre a questão dos seminários, né? Porque, assim, na igreja primitiva, os Uhum, seminários não existiam, né? O que existiam eram os pastores mais velhos, que ensinavam sim, os pastores mais jovens a serem pastores, né? Assim como toda a exato. cristandade no seu início. E nós aqui estávamos num ritmo, no Evangelho Negociável, de fazer lives em relação a como a igreja vai ser pós-pandemia e etc. E agora essa é a primeira live de um período já que nós esgotamos um pouco o assunto da pandemia e eu trouxemos Uhum, aí esse tema sobre a importância da formação teológica na vida do cristão e achei que tinha todo sentido que, né, o senhor viesse falar aqui conosco, porque você é o reitor do Seminário Haile de Teologia, né? Então é alguém que conhece a causa, conhece a situação que nós enfrentamos. E eu estava aqui, antes de você entrar, falando um pouco dessa abordagem, dessa passagem de bastão que os irmãos antigos, né, faziam, uhum, informavam, né? O discipulado não era só uma questão de fazer o discípulo ser mais espiritual, mas havia uma formação espiritual, uma formação pastoral fora das quatro paredes acadêmicas, né? Então, certo. aproveitando agora que o senhor está aqui, a gente começa. Eu quero te dar todo o espaço que, se você julgar necessário falar. Primeiro, te agradecer pelo seu tempo aí, disposição. Obrigado por ter vindo. Foi uma Obrigado você bênção pelo mesmo. convite. Valeu mesmo. E aí, eu Obrigado, meu queria querido. Obrigado já você pôr pelo convite. a bomba no seu colo aí, né? Me diga, na Vamos sua começar visão, assim já. já começar com a bomba no seu colo, né? Tá Ah, certo. a Vamos primeira lá. pergunta é a seguinte, né? Na tua visão, quais são os piores problemas que nós enfrentamos oriundo da não formação teológica dos pastores, desses que pregam hoje em dia? O que você enxerga que são os maiores problemas daqueles que, ainda que bem intencionados, né, whatever, desses que não têm uma estrutura teológica, não têm uma bagagem bíblica, assim por dizer, e que, assim, acabam alcançando muitas pessoas. A gente vê esses pastores aí geralmente nas lives eu falo que são os pastores Nutella, né? Os caras têm É, 500 mil seguidores no Instagram e falam as aberrações dele, né? Relativizam a Bíblia, às vezes a falta, né, sim. de uma estrutura bíblica, né, faz com que eles fiquem falando essas coisas. Então, na tua visão, quais são os piores malefícios que a falta da formação teológica tem trazido para a igreja de hoje em dia? Bom, Reverendo Marcos, primeiro eu quero te agradecer pelo convite aí, Tamo por junto. abrir esse espaço aí, né? Você Valeu. que também é professor do Seminário Riley, Sim, tem ministrado aí desde a abertura do mesmo e está aí junto conosco aí nesse desafio de levarmos o conhecimento teológico, né? sim, sim, A formação, não só a formação acadêmica, mas a formação espiritual também através da palavra, né? sim. Então é um desafio, né? E sou grato a Deus por você estar aí junto conosco nessa empreitada aí, Amém. né? Tamo Rumo à junto. formação. É isso Tamo aí. juntão. Bom, Sempre. respondendo a sua pergunta, um dos grandes porque são vários malefícios, né? Sim. É uma sucessão em cadeia. Mas, assim, uma das coisas que eu vejo que bastante prejudicial é a livre interpretação, ou seja, o achismo, né? A, pela uma ausência de conhecimento, de estudo, de um estudo direcionado, orientado, de uma pesquisa séria, né? Principalmente quando se refere aos textos sagrados, se há uma necessidade muito grande de, de uma análise séria, de uma análise pautada com elementos que realmente alcancem o que o texto quer nos transmitir, né?
E o grande problema da falta de formação teológica dos pastores de hoje é porque eles acabam utilizando essa, vamos dizer assim, liberdade, né, de interpretação para transmitir um conceito que muitas vezes é um conceito dele ou que ele aprendeu do lugar de onde ele veio, da onde ele é oriundo, né? Sim. Você começou falando uma coisa muito importante. Na história da igreja, nós vemos isso, que a igreja herda isso do próprio judaísmo, né? Onde os rabinos ensinavam os discípulos, a próxima geração de mestres, né? Eram ensinados por mestres, né? Exato. A ser rabinos. Exatamente. E no início da igreja foi a mesma coisa. Você vê que o nosso Senhor Jesus, ele seleciona ali 12 pessoas e começa a trabalhar com aquelas 12 pessoas a fim de formá-las, a fim de trazer a elas o conhecimento necessário para que eles pudessem dar continuidade à obra e ao ministério que ele havia iniciado. E essa questão de mestre e discípulo é algo que era muito comum, né, nos primórdios da igreja. Paulo e Timóteo, e muitos outros exemplos que nós temos na Bíblia de discípulo, de mestre e discípulo. Sim. Então, no meu ponto de vista, a livre interpretação é que é um grande problema, né? Porque muito do que nós vemos hoje de errado em pregações, inclusive em pregações onde, como você colocou, são pessoas que têm aí uma série de seguidores, né? Porque hoje nós estamos também entrando numa era bem, vamos dizer assim, bem nova para muitos, que é a era digital, né? A era online, né? Essa era, hoje você tem pastores que fazem cultos pelo Instagram, cultos pelo Facebook, né? Tem os seguidores que já os acompanham ali, e imagina uma exposição errada, um conceito errado, aquilo acaba se tornando, para o leigo, para a pessoa que não tem um conhecimento teológico, que não tem um senso crítico pautado na palavra, aquilo acaba se tornando uma verdade que ele vai compartilhar com outras pessoas. Então, você começa uma disseminação de informações erradas ou do conceito daquela pessoa através da livre interpretação dele do texto. Ele não foi formado, ele não foi ensinado, ele não tem elementos que possam ajudá-lo a interpretar o texto, então ele simplesmente vai lá e aí joga aquela bola assim, tive uma revelação e pá. E aí as pessoas começam a seguir aquilo como se fosse uma verdade. Esse eu vejo que é o maior mal que nós temos visto aí, porque ele afeta, ele está conseguindo afetar muita gente em frações de segundos. Os seguidores deles recebem essas informações em frações de segundo e reproduzem isso também, que é o que é pior, né? Sem um controle para um ensino, né? Nós que tivemos na formação acadêmica, sentamos ali 3, 4 anos numa cadeira de uma faculdade para estudar, nós sabemos o desafio que é você passar por diversas disciplinas importantíssimas para chegarmos a um conceito que nós temos hoje, né? Que é o conceito que a gente procura buscar o mais fiel à palavra. Então, exato. É esse o grande desafio que eu vejo. Uma das coisas que eu percebo, pegando um gancho aí do que você acabou de comentar, sobre a livre interpretação, a internet, eu já falei isso aqui em outras lives, né? Eu percebo que assim, o mundo digital acabou, né, dando... Eu sou a favor, evidentemente, que todo mundo fale, mas tem um outro lado. O outro lado é que deu voz a muita gente despreparada. E por falar de forma que agrade o ouvinte, acaba arrumando seguidores. Isso eu acho que é o lado ruim da coisa, né? Não ter um crivo, né? Não ter alguém que pudesse supervisionar essas pessoas. Eu não digo como uma coisa de reprimir isso, não é no sentido de censura. Mas eu acho que essas pessoas que se propõem a vir na internet falar alguma coisa, elas deviam ter esse nível de consciência e dizer assim, bom, eu vou influenciar um monte de gente falando aqui as coisas, então obviamente eu não posso falar qualquer coisa, né? Isso eu acho que é o grande problema que nós temos na internet. Sobre a livre interpretação, o que me dá bastante susto, é um susto bem ruim mesmo, o quanto de pessoas, e pastores, tá, que eu estou dizendo aqui,
não entendem o que a gente critica quando a gente fala da livre interpretação, né? Então, para essas pessoas, quando nós defendemos, né, de forma apologética, dizendo o seguinte: olha, é a Bíblia que interpreta a própria Bíblia, o cara fica horrorizado. O cara fica, não, mas vocês são loucos, né? Aí eles relativizam os textos bíblicos, não observam, né? Ou seja, às vezes não é que nós queremos ser técnicos, né? Mas, por exemplo, você vai falar com um cara desse sobre uma exegese mais adequada, uma hermenêutica um pouco mais acurada, o cara fala que você está preso na letra. Ele usa um texto distorcido para dizer que somos talvez muito acadêmicos e pouco espirituais. E, em partes, eu até concordo que muitos seminários, e isso também eu acho que é uma falha do seminário, né? Não todos, mas muitos seminários acabam formando teólogos que, no contexto técnico da coisa, a pessoa ela pode ser muito boa. E essa já é o gancho da segunda pergunta, né? Como nós falamos, se o seminário ele veio para suprir uma falha da igreja, há uma falha do seminário que forma pessoas técnicas, mas não forma pessoas compassivas. Aquele cara que aprende a teologia e fala, não, realmente eu vou lá e vou servir as pessoas. Não, o cara vai e forma para escrever uns textos que não tem absolutamente nada a ver de produção de edificação, né? O cara escreve um texto desse tamanho, assim, ó, né? É praticamente uma das 95 teses, né? Do Lutero vai para falar que ele é supra-lapa-siriano e ninguém nem sabe o que é isso, entendeu? Então, um segundo ponto o desafio dos seminários em formar as pessoas espiritualmente parece-me que não é uma preocupação de muitos seminários, né? Eu sei que né, não é querendo fazer uma propaganda nossa, mas nós, né, lá do Seminário Haile, nós temos esse foco porque temos, inclusive, disciplinas muito focadas nisso. Mas como o seminário deve agir nesse sentido, né? O seminário deve trazer para si essa responsabilidade da formação também espiritual dos alunos, na tua opinião? Sim, com certeza, com certeza. Quando o seminário se exime dessa responsabilidade, acaba gerando pessoas com esse perfil que você citou aí agora, pessoas que não têm uma experiência, que não são direcionadas nem guiadas. Porque, assim, o papel do seminário não é só a produção acadêmica, né? Nós estamos falando de seminários que formam líderes, pastores, pessoas que vão estar atuando ali, dirigindo um grupo de pessoas, orientando, ensinando. Então, o seminário não é só para fazermos teologia. O seminário também é para tratarmos dessa questão espiritual, de ensinarmos essa questão, de ensinarmos essa postura espiritual para as pessoas, que assim, há um grande entendimento, há vamos dizer assim, um equívoco sobre o entendimento da espiritualidade, né? As pessoas acham que ser espiritual é chorar emocionalmente por causa de um hino, ou então entrar num êxtase, alguma coisa assim. E, na verdade, catarse, a espiritualidade uma catarse. Quando nós falamos sobre... Então, isso tecnicamente, isso sozinho não é espiritualidade, né? Quando não se separa a espiritualidade da Bíblia, né? Isso aí não se separa, porque todo entendimento sobre espiritualidade começa nela. Exato. O que somos muito atacados é porque nós nos focamos muito na Bíblia, e como você falou, o Riley preza pela formação do aluno, preza com excelência, né? A formação com excelência, ou seja, ele se preocupa com todas as áreas que envolvem a formação dos seus alunos, né? E quando nós falamos sobre espiritualidade está envolvida em muitas coisas, no comportamento, nas suas atitudes, no seu conhecimento acerca dos textos, dos textos sagrados, da própria palavra. É aí onde está o grande diferencial, né? Ser espiritual não é ter visões, não é ter sonhos proféticos,
Isso são experiências que as pessoas têm devido à sua relação com Deus, mas não quer dizer que seja espiritualidade sobre a luz das Escrituras, né? Porque o fato de não termos essa preocupação, dos demais seminários não terem essa preocupação, como nós já vimos muito, inclusive hoje a febre online, né? Como voltamos a falar sobre isso, porque na verdade é um desafio, né? E durante essa febre online aí, nós estamos vendo que as pessoas hoje elas se formam sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma orientação, e aí elas começam a criar os seus próprios conceitos e achar que elas, por causa das suas experiências, a gente não entra nesse campo, né? Por causa das suas experiências, elas julgam serem espirituais, e não é isso. A espiritualidade ela é bíblica, né? Se você não está pautado ali, se você não consegue entender as referências sobre isso ali dentro da Bíblia, e não for orientado naquilo, nós vamos ter esses tipos de ministros que nós temos hoje, do achismo, né? Ou então das visões e visões proféticas e coisas dessa forma que acabam não trazendo o que é mais importante na vida cristã, que é uma vida com Deus. Sabe, uma das coisas que eu fico pensando, aproveitando aqui a tua fala, às vezes as pessoas falam assim, mas às vezes vocês falam tanto da história da igreja, de conhecer a igreja, né? Mas eu não digo tanto da história da igreja como, claro que tem que conhecer, que eu considero importante, mas isso que você disse, a pessoa ela pega a própria experiência e acha que a experiência dela, eu não quero invalidar a experiência dela, mas ela pressupõe Claro. que a experiência dela é a tutela que ela tem para uma vida espiritual. E isso é um grande problema, porque as grandes seitas começaram assim. As Sim. grandes seitas, ela tinha uma das características muito comuns que nós vemos nas seitas ou é a Bíblia ou algum livro, mais alguma coisa, né? Então, assim, eu creio em Jesus, mas tem a minha visão da coisa. Então, quando a visão ela se equipara ali a palavra de Deus, nós vemos as grandes aberrações que nós vemos aí. E é incrível como as pessoas não percebem. E assim, se você for ver, é uma linha muito pequena, além da questão da ignorância teológica, mas ele é uma linha muito pequena que beira a soberba, porque ela diz que ela não tem nada a aprender, e assim, a experiência dela é mais válida até do que séculos da história da igreja, assim por dizer, e é assim que ela se conduz, e para ela não tem um crivo, então para ela isso está dando certo, e isso acaba virando uma doutrina a ser reproduzida em outras pessoas. Então é muito tenso, é muito tenso você ver isso, né? Como você bem disse, aqueles que passam pelo academicismo, né, de buscar informação, de ter um cuidado antes de abrir a boca para falar, e você olha para esse tipo de coisa, dá uma tristeza danada, porque você fala, parece que nós somos loucos, né? Daqui a pouco a gente começa a pensar, né, os loucos somos nós, que temos o crivo da palavra, né? Mas enfim, é exatamente o que você disse, né? A Mas falta, assim, né, é muito complicado isso. Deixa eu colocar acrescentar mais alguma coisa. Dentro dessa linha, a gente começa a ver que isso se reproduz em grupos e começam a ter multidões pensando dessa forma. Mega igrejas trazendo esse mesmo conceito. Então, como é que isso influencia, se você parar para pensar, no conceito da igreja hoje? Porque antigamente se começava uma igreja através da pregação do evangelho. Então você ia lá e anunciava o evangelho, falava da palavra para as pessoas, e ali havia a ação do Espírito Santo, a conversão de vidas, então se tornava uma igreja. Hoje as igrejas se tornam através disso, dessa visão, porque o cara teve uma visão aí que ele estava sentado em cima de um globo, e aí o pessoal vai em cima, atrás daquela visão, e como nós falamos, sempre tem algo, né? Sempre tem alguma coisa. Então, assim, uma promessa de prosperidade. Tem um plus, né? Milagroso, tem um plus, exatamente. Uma promessa milagrosa, uma ação rápida, mas assim, não são pessoas que, porque se você olhar o início da igreja,
o discipulado era na convivência, no Sim. dia a dia, você ia formando a pessoa através de experiências, conduzindo e direcionando. E isso, as experiências das pessoas, se você pegar ali as experiências dos primeiros cristãos ali, não influenciavam no estudo da palavra. Elas eram Exato. experiências de cada um. Mas o estudo da palavra continuava presente, sempre esteve dentro da vida, né, e do início da igreja. Né? Então é preocupante para nós hoje, porque assim, com o tempo, e do jeito que nós temos visto que as coisas têm caminhado, isso começa a afetar até os próprios seminários, porque com o tempo a pessoa não Sim. vai ver a importância de estudar, e sim de ter uma visão. Então, eu vou sair porque tenho uma visão, porque tive uma revelação, então isso é o suficiente. E nós sabemos que não é isso, né? Sim. Eu estava, dentre as coisas que eu tinha tomado nota aqui para a gente falar um pouco, né, eu estava me lembrando, a gente já vai para um terceiro ponto aí. Né? Aqui no Brasil, nós temos um grande problema no que diz respeito à formação acadêmica das pessoas, seja lá qual Sim. a área. Né? Nós temos aí, na minha visão, evidentemente, né, pode ser que alguém se ofenda com o que eu vou dizer, mas nós temos aí um péssimo patrono da educação brasileira, que é o Paulo Freire, que relativiza, né, o método de absorção de conhecimento, dentre as grandes, na minha opinião, né, idiotices que ele ensinou. Uma delas é a relativização da forma de você absorver um conteúdo. Né? As escolas clássicas de ensino, elas tratam essas questões como uma pessoa, ela precisa ler, reler, reler um texto para ela poder assimilar aquele texto, para ela poder massificar a informação daquele texto e depois ela criticar o texto. Né? Nas entrelinhas, o Paulo Freire, não, cada um tem uma forma de interpretar a coisa e a tragédia disso é o que nós vemos nas nossas produções científicas no Brasil como um todo. Né? Eu estava vendo que o Brasil ele tem uma expressão tipo 0,01 na produção científica mundial no que diz respeito à produção acadêmica mesmo, né? Alguma obra, né? Um doutorado que presta, um mestrado que presta, alguma coisa desse tipo. Né? Tem títulos de mestrado, por exemplo, eu já falei isso aqui em outras lives, né? O título do mestrado, né? Por que os Go-Go Boys de Minas Gerais estão chateados no inverno, alguma coisa desse tipo. Isso é uma tese de mestrado, né? Isso é o que nós temos no nosso ambiente acadêmico fora da questão seminário. Dentro do seminário, e aí eu já falo um pouquinho não como a minha experiência sendo a verdade absoluta, mas partindo um pouco da experiência a qual eu experimento, às vezes como professor, nós temos a nossa metodologia de aula, nossas atividades, nossas tarefas, o nosso retorno. O aluno, então, o cara está indo para estar no seminário, né, porque está fazendo aula. O cara chega e fala assim, ó, professor, me fala quais são as tarefas que eu não te mandei. Quer dizer, nem ele sabe o que ele mandou para o professor. Né? Isso é comum, já passei por isso, você sabe disso várias vezes. E aí nós começamos com esse terceiro ponto, essa terceira indagação. A cultura brasileira, que infelizmente assim, é uma cultura de muita preguiça intelectual, né? As pessoas têm preguiça de ler, preguiça de sentar numa cadeira e pegar um livro, desligar o celular e se debruçar nesse livro e ser desafiado pelo livro para entender o que está dizendo, o quanto isso influencia diretamente os nossos seminaristas de hoje, né, que é a primeira questão, e se é possível, eu acredito que sim, que nós hoje já estamos vendo a produção e esse tipo de resultado produzido pelos seminários oriundo desse tipo de preguiça, dessa falta de buscar o intelecto que é muito presente, é muito viva na cultura brasileira. Né? Qual é a tua percepção destas questões? É muito preocupante, né? Principalmente porque, igual você falou, isso é uma realidade que tem afetado muito o universo acadêmico. Sim. E as pessoas hoje elas não são acostumadas a pesquisar, né? Elas são acostumadas a criticar o que já existe.
Sim. Esse é o grande conceito que nós temos visto hoje, né? Embora, sim, no meu conceito não há nada de errado que você critique um texto, que você para que você possa fundamentar a sua tese, mas eu vejo com preocupação porque não há uma produção de pesquisas, né? Exato. Como você falou, as pessoas vão para dentro de temas que muitas Ridículos. vezes fogem ridículos e muitas vezes, você citou esse exemplo, eu já vi isso porque já estive em bancas de avaliação de tese, que você começa a ver que a pessoa simplesmente ela faz ela simplesmente ela diz assim, não, eu não concordo com isso e simplesmente isso, não, ela não Isso. expressa o Não porquê, concordo porque não concordo. porque não concorda, exatamente. Então é um pensamento vago. Sim. Eu não concordo com isso porque eu simplesmente não concordo, né? Nós somos de uma linha que você apresenta e fundamenta por que você não concorda com aquilo. Claro. E, lamentavelmente, isso hoje também tem afetado os seminários, onde nós estamos vendo, não sei se podemos chamar de acadêmicos, né? Mas, assim, são pessoas que hoje não têm elas só apenas têm um senso crítico apenas por criticar, que é o que Isso. você colocou, essa herança do Paulo Freire. Eu simplesmente critico, acabou. Eu peguei um texto, bom, eu não concordo com esse texto aqui na Bíblia. Mas por que você não concorda? Não sei, eu simplesmente não concordo, né? E isso está sendo levado hoje para dentro das salas de aula, né? E tem também tentado entrar dentro dos seminários. Nós temos como você falou, puxando agora para o nosso lado, nós temos tido uma preocupação muito grande dentro do Riley de termos verdadeiros produtores de tese, né? Pessoas que realmente fundamentam o seu pensamento e que não é não é um pensamento abstrato, um pensamento vazio, vago, algo que um devaneio, alguma coisa assim, mas sim um pensamento fundamentado, um pensamento acadêmico, um pensamento que realmente apresenta a resposta do porquê você concorda com aquela visão ou não concorda, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tem tido essa preocupação, porque, na verdade, se nós formos olhar para dentro do nosso universo, as pessoas que estão sendo formadas num seminário, elas estão sendo formadas para formar, elas estão sendo preparadas para ensinar pessoas. Sim. E se elas simplesmente chegarem lá para formar um grupo de pessoas com esse mesmo senso crítico vazio, você vai ter apenas pessoas críticas e não pessoas fundamentadas. O objetivo do Riley não é ter críticos apenas por ter críticos, mas sim ter pessoas com conhecimento teológico capazes de dar resposta aos questionamentos, capaz de esclarecer dúvidas, né? Porque hoje eu percebo que, assim, quando se faz uma pergunta dentro da sala de aula, as pessoas não conseguem te responder objetivamente. Elas vão em círculos e acabam não respondendo nada, né? Hoje nós não temos mais respostas claras para questionamentos. Você sabe disso melhor do que eu. Uma resposta direta para uma pergunta direta. Não tem. Direta, exato, não temos. Hoje as perguntas são feitas assim, se faz uma pergunta e a pessoa faz uma volta terrível responde tudo, né? Responde principalmente o que não é perguntado. O que não é perguntado. Exato. Por quê? Porque nós temos críticos, mas não temos pessoas fundamentadas, né? Pessoas que conseguem compreender e compreender o que estão estudando, né? Porque isso também é um problema que vem da própria formação de base. Hoje as pessoas não sabem mais interpretar um texto, né? Elas leem, mas não interpretam um texto, né? E essa era digital aí contribui muito para que isso se torne ainda mais, se propague mais, porque assim as pessoas veem uma imagem, um vídeo,
Aí beleza, mas um texto em si, algo para parar e ler e compreender, né? A interpretação de texto é um problema que a gente encontra muito hoje. Se você Sim. pegar alunos do ensino médio e der um texto para que eles possam interpretar, você vai encontrar assim, respostas que você chora de quando você está corrigindo, porque você vê o despreparo, né, da formação. E essas pessoas entram na vida acadêmica com esse despreparo, sem saber Sim. interpretar um texto, sem saber interpretar aquilo que eles estão lendo, e fazem uma leitura superficial da coisa e seguem em frente, e É. acabam com isso não entrando na vida acadêmica e trazendo esse histórico para a vida acadêmica. E aí começa esse problema que nós começamos a falar aí, de uma livre interpretação sem fundamento, baseado numa crítica superficial, Hum. que também não se fundamenta em absolutamente nada. E aí nós Sim. temos conceitos, esses tipos de trabalho acadêmico, que são mais vergonhosos do que as pessoas Com imaginam, porque elas, certeza. elas não têm condição, elas ainda não, tem gente que não tem noção do que nós estamos falando. Nós pegamos trabalhos tristes mesmo, que você olha assim e fala, isso não pode ser o trabalho de um acadêmico, mas infelizmente é o que nós temos aí hoje, né? Infelizmente. Pois é. Olha só, reverendo. Eu estava, essa semana, quando a gente combinou a live, né? Eu me lembrei, é que eu não consegui encontrar agora a pesquisa, mas eu tenho ela salva em algum lugar. Uma pesquisa da Fundação Billy Graham, do ano de 2007, você já fazem 13 anos isso. E a pesquisa dizia o seguinte: isso nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, que 3 em cada 1.000 pastores, não é 3 em cada 100, 3 em cada 1.000 pastores, eles iam à livraria anualmente buscar livros para aperfeiçoar o seu conhecimento e aperfeiçoar assim, o seu serviço cristão, né? Se instruir melhor para poder servir melhor, né? Isso nos Estados Unidos. Eu não consigo nem imaginar esse nível de proporção no Brasil, porque se num país de primeiro mundo a coisa é assim, você imagine num país de terceiro mundo que é o nosso, né? Muito bem. As pessoas, então, não têm o hábito da leitura, como você bem colocou, não conseguem compreender textos. Quem dirá a Bíblia, porque é uma linguagem não tão popular, é uma linguagem um pouco mais, né, rebuscada. Pois bem, isto, dentro das salas de aula, como a gente vê, os seminaristas que também têm essas dificuldades, etc. Né? Eu não sei se você tem uma visão clara sobre isso, eu também não tenho, e é por isso que eu estou pondo essa dúvida sincera. Né? Até onde a igreja tem que caminhar com essa verdade, assim, com essa situação, e agir, até onde o seminário tem que agir junto, em que momento o seminário entra, em que momento a igreja tem que se intrometer. Eu não sei se você tem isso claro na sua cabeça, mas eu já passei algumas horas pensando nisso, e eu acho que é uma linha muito tênue que talvez coloque assim, olha, agora é a hora da igreja trazer essa pessoa aqui e discipular de verdade, né? Agora é a hora de colocar essa pessoa. Eu não sei se as igrejas estão olhando com este crivo de qual é o momento de intervir na vida de determinado pregador, alguma coisa desse tipo. Muito bem. Como a igreja e o seminário conseguem juntos fazer, sei lá, não, isso não, é um trabalho que vai ser para muito longo prazo, mas como que a igreja e o seminário têm que fazer esse trabalho juntos para mudar o que nós estamos vendo hoje, esse cenário que eu falei assim, caótico. Pastores que não conseguem interpretar um texto, né? Que não conseguem respeitar um contexto de qualquer texto que seja, e que estão aí pregando e plantando igrejas e disseminando esse tipo de ensino que é infundado. Né? Na sua visão, qual é a tua percepção dessa questão? Olha, eu não vejo essa situação com bons olhos e acho que é um desafio que é bastante difícil tanto para o seminário quanto para a igreja, porque isso faz parte do cerne cultural do povo brasileiro. Né? O Sim. povo brasileiro tem tem essa cultura de não ler, né? Sim. De não estudar, de não ler,
né, de não buscar de não pesquisar, e como você falou, para um país de terceiro mundo como o nosso, é muito difícil você trazer essa concepção para a mente de um membro da igreja ou até mesmo de um aluno, né, que ele tem por obrigação de ler, né, de buscar informação, de se informar. Então, isso é um problema cultural, e o problema cultural é muito difícil que você consiga saná-lo, porque não é do interesse das pessoas que haja essa mudança. Assim. Vou me tornar um leitor, eu vou ler, eu vou... Tanto é que você está vendo aí que jornal impresso está acabando, livros impressos estão acabando. Só um parênteses. É por isso que eu perguntei aonde a igreja chega. Eu imaginava que você ia falar que não há o interesse de muitas igrejas que as pessoas sejam instruídas. Eu imaginava isso. Sim, sim. Essa evidência, será que isso não aponta para nós, que somos cristãos, principalmente a essência da igreja verdadeira? Porque, veja bem, que igreja cristã, que carrega o nome cristã, vai querer que as pessoas sejam ignorantes no que diz respeito a conhecer a Bíblia? Sendo que a própria palavra, ela nos orienta muitas e muitas vezes na busca do conhecer Deus, e a teologia ela tem a ver com isso, né? É o estudo de Deus, né? Então, quando eu coloquei assim, da igreja e seminário, por quê? Uhum. Eu sei que culturalmente no Brasil, amigos meus passaram por isso, tá? O cara estava indo numa igreja, né, X, e aí o cara começou a ver lá o pastor falar groselha, e o cara, não, eu vou estudar. E o cara não era pastor, mas eu vou estudar um pouco da Bíblia, porque eu preciso ver se isso aí tem razão. Aí o cara começa a estudar a palavra. E aí ele vê que a igreja que ele está só se prega heresia. Então, muitas e muitas igrejas demonizam o seminário por conta desse tipo de coisa. A contrapartida são as igrejas que são mais pragmáticas e que dizem o seguinte: não, o cara não vai ser pastor sem fazer o seminário, mas também não forma o cara com a compaixão que um pastor tem que ter, né, com a espiritualidade que está atrelada ao exercício pastoral. Por isso que eu achei bem interessante você falar sobre essa questão de que muitos não querem que a informação chegue. Isso é um fato. Não quero. Porque é mais fácil de você, vamos dizer assim, manipular. Exatamente, esse é o termo, manipular. Porque se você começa a incentivar o estudo, obviamente isso vai cobrar de você também, porque se você cobra que os membros da sua igreja estudem, eles vão começar a ver que você não estuda, então você tem que começar a estudar também. Verdade. É um ponto, porque as pessoas... Para o pastor desonesto, isso daí é um tiro no pé, praticamente. É um tiro no pé. Porque aí o que acontece? Como você tem a sua igreja, pessoas que estão estudando, que estão se aprofundando no conhecimento, obviamente, quando você falar alguma coisa errada, ela vai saber que você está falando errado, ela vai saber se você está estudando ou não. Né? Com certeza. Então, manter o povo na ignorância sempre foi uma estratégia de lideranças políticas, né, desde o Império até os dias de hoje. A ideia é se manter as pessoas na ignorância. Quanto mais ignorantes elas forem, mais fácil você vai conseguir dar informações para elas simples que você quer que elas absorvam e sigam com aquilo em frente. Sim. Então, primeiro fazer com que as pessoas entendam a importância disso que é o maior desafio que o seminário e a igreja têm. Né? Sim. Como você falou, uma igreja que se denomina cristã, que sabe a importância de se levar o ensino para o corpo, obviamente ela tem que fazer um trabalho realmente de mudança cultural naquele grupo, de inserir leituras, fazer clubes de leitura, dar um suporte de estudo para as pessoas até que elas consigam por si próprias trilhar nesse caminho de se manter informado, de estudar. E assim, quando as pessoas falam de teologia,
se pensa apenas na questão acadêmica, né? No bacharel, no mestrado, no doutorado. Mas quando nós falamos teologia, nós estamos falando tecnicamente do estudo da palavra. Isso em qualquer nível. Quando você leva essa importância do estudo da palavra para as pessoas, você começa a formar pessoas com capacidade de discernimento, de entendimento. Sim. E isso é um perigo para essa geração de hoje que, vamos dizer assim, monopoliza o seu grupo, né? Mantém o seu grupo ali dentro daquela bolha de ignorância. Porque se você, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive experiências aqui na igreja de pessoas que saíram de outra igreja porque começaram a estudar teologia e viram que o que eles estavam ouvindo na igreja deles estavam completamente errado. E estavam procurando igrejas sérias para poder congregar, exatamente porque começaram a estudar. Então, o primeiro desafio que a igreja e o seminário enfrentam é quebrar essa cultura do nosso povo de não querer estudar, de não querer ler, de não querer buscar o conhecimento, né? E depois gerar, uma vez tratado isso, seja num grupo pequeno, porque tudo isso tem que partir de algum ponto, né? E se parte de uma pessoa, duas, um grupo pequeno ou grande, você começar a produzir estudos e materiais onde a pessoa, e também bibliografias onde a pessoa possa seguir a sua linha de pesquisa de forma séria também. Isso é muito importante, porque como nós temos essa liberdade de expressão, nós temos textos e nós temos materiais bibliográficos produzidos aí também que, se a pessoa for ler, também causa o mesmo efeito, né? Ou seja, vai acabar comprometendo a formação dessa pessoa também. E até isso tem que ser uma preocupação tanto da igreja quanto do seminário. Top. Estava procurando aqui. O que acontece, reverendo, aqui no Instagram, a live ela só é 1 hora, né? Então a gente já está nos 10 minutos finais e eu queria fazer a última colocação e aí o senhor pode dar a tua opinião e aí eu já te aviso quando estiver perto do fim. Uma pergunta muito comum que eu recebo sempre é que se só os pastores deveriam estar preocupados com a formação teológica, e obviamente que, claro, a gente fala que os pastores deveriam, né, ser pessoas que estudam a palavra e tudo mais, mas não é restrito somente aos pastores, e eu costumo citar o exemplo da igreja de Bereia, né? Nós temos na palavra de Deus os irmãos que ouviam os apóstolos pregando, e que não necessariamente todos eles eram pastores ou mestres, alguma coisa assim, eles eram pessoas que faziam apenas parte da igreja, e que, ao ouvir os apóstolos pregando, eles, depois que ouviam, iam lá na Bíblia que eles tinham até aquele momento, vamos ver o que esse cara está falando, se tem sentido, né? Isso. Muito bem, a formação teológica, então, não só por isso, mas por N outras razões, ela não é restrita apenas àquele que prega, né? Sobre esse cenário, né? Aí que vem um grande desafio. Se nem os pastores estão, assim, a maioria deles, né? Como a gente colocou aqui alguns cenários, se os pastores às vezes dão a devida importância para o estudo, para a formação, né? Quem dirá os membros, porque é o que você disse, eles acabam sendo cópias daquilo que eles estão recebendo. Sim. Mas o cristão comum, vamos assim dizer, entre aspas, o cristão comum, o cristão que não tem cargo dentro da igreja, né? Qual a importância desse cristão também se instruir no sentido teológico, no teu ponto de vista? É muito importante, porque a teologia ela não é seletiva, né? Ela não tem uma classe específica que só ela pode fazer teologia. Teologia é para todos, né? Independente da sua vocação, obviamente que a gente espera que o vocacionado já busque isso, né? Por vontade própria, né? A fim de se preparar. Mas a teologia é para todos que buscam conhecimento. O objetivo da teologia não é estabelecer um pensamento único e vamos nisso aqui, não. O objetivo é ela trazer informação, conhecimento, para que você possa desenvolver um pensamento, obviamente, amparado naquilo que é o ponto central da teologia, que é o estudo da palavra.
Claro. Agora, é acessível para todos. Todos que quiserem estudar, todos que quiserem adquirir conhecimento, né? Você vê que, por exemplo, na Grécia, todos buscavam conhecimento. Não era só restrito àqueles filósofos. Lógico que os filósofos, né, Platão, Sócrates e muitos outros, eles tinham uma função específica ali, né? O nível em que eles estavam ali era de maior destaque porque eles atuavam em diversas áreas. Mas o conhecimento era para todos. Você vai ver que na história grega há reis que escreviam textos, que estudavam, que filosofavam. Então, assim, a teologia não é para uma classe específica ou só para o vocacionado. Ela é para todos. E a gente incentiva que todos aqueles que queiram buscar conhecimento da palavra, que queiram se aprofundar na palavra, nos textos bíblicos, conhecê-los na sua linguagem original, conhecê-los, né, as interpretações, a parte histórica, tudo, nós incentivamos que venha assim para o seminário, que procure o seminário, procure um seminário sério, um seminário que realmente tenha como fundamento a palavra de Deus e vá atrás do conhecimento, sim. Conhecimento é para todos, para todos. É isso aí. E acredito que se todos começarem a ter esse conceito de ir buscar o conhecimento, nós vamos ter uma mudança no cenário evangélico para melhor. Sim, sem dúvida. Não, isso é um ponto muito pacífico, né? A questão de que se a Igreja de Cristo, né, a Igreja dos nossos dias, se de fato lessem a Bíblia como se deve ler a Bíblia, né? Se fossem pessoas que buscassem conhecer Deus, assim, 90% dos pastores pilantras, safados, tomadores de grana estavam desempregados. Isso é um fato, Certeza. né? Porque se há algo que a palavra nos mostra é esse tipo de verdade, né? De nos sustentar pessoas que não são idôneas, de investir, claro, de participar daquilo que é correto, enfim. Sem dúvida. Bom, meu caro, o papo foi muito bom. Por mim eu ficava aí mais umas 2 horas, mas estamos chegando aí nos finalmente. Queria te agradecer muito pelo seu tempo. Obrigado por ter contribuído. Essa live aqui ela vai para o YouTube depois. E, enfim, espero que em breve a gente possa fazer mais lives aí desse tema aí para bater firme na defesa, né, do estudo da palavra. Sim. E, enfim, se quiser deixar já suas considerações finais, fique à vontade. Daqui a pouco vai aparecer aí talvez na sua tela aí os 30 segundos finais, mas o tempo é todo seu. Primeiramente, sou eu que agradeço. Obrigado aí, obrigado pelo convite. Agradeço a todos que entraram aí para dar um alô. E é isso. O nosso objetivo é trazer esclarecimento, informação, né? Também gostaria de convidar aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do Riley. Nós temos a nossa página lá no Facebook, procurem, né? O aí depois Riley de aí, Seminário Riley de Teologia, isso aí. Isso. Procurem lá, dê uma olhada lá, vai ter muita coisa boa, muita informação, curso, né? Temos lá algumas informações que você tem colocado lá também, né? Como professor lá no seminário. E, mais uma vez, agradeço a você aí pelo convite. Sempre que precisar, estamos à disposição aí para falarmos da palavra. Valeu? Tá. Um abraço aí. Obrigadão, obrigado a todos que participaram aqui. E você pode encontrar esse conteúdo depois lá no nosso YouTube. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima live. Fiquem todos com Deus. Até mais. Uma ótima noite a todos. Obrigado, Maicon. Valeu. Um abraço. Até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.